Oi, turma, bom dia, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e vamos dar continuidade à teoria de mediana. Muito bem, vamos comigo aqui. Olha só, o que eu vou copiar nesse cantinho aqui, não precisa de vocês copiarem, é só uma revisão de teoria. Vamos imaginar que eu tenho um hall, então a ordem já é crescente, de, por exemplo, 5 números. Então, vamos colocar aqui 5 números na ordem crescente. Por exemplo, 20, 23, 28, 30 e 40. 5 números na ordem crescente. Então, eles formam um hall. O que é a mediana? Bom, a mediana é o número que está no centro do hall, é o número que está no centro da fila. E facilmente dá para vocês verem que o número que está no centro da fila é o 28, tá certo? Tem 2 números antes, 2 depois, ele está exatamente no centro da fila. Então, a mediana, nesse caso, seria o número 28. Então, quando o n, o total de números da lista, é pequeno, tem 5 elementos, tem 9 elementos, n ímpar, né? Para você achar o centro, é muito fácil. Você olha de fora para dentro, o elemento que fica no centro, esse cara é a mediana. Agora, o problema é o seguinte, tem alguns estudos estatísticos que você estuda, por exemplo, 3.011 elementos. São 259 elementos. São 405 elementos. O número é ímpar, mas é muito grande. E aí você ordena aquilo no hall. E se você for querer sair contando assim de fora para dentro, imagina que você tem lá, por exemplo, você está contando idades de pessoas de uma cidade. Aí tem, sei lá, 20.311 pessoas nessa cidade. Aí você saindo assim, ó, de fora para dentro para achar quem é o centro, é muito complicado, muito chato. Aí a pergunta é, quando n é ímpar, não existe uma formulinha para eu achar o cara que está exatamente no centro? Oh, felizmente existe. E eu vou dar essa fórmula para vocês aqui. Então, qual é a posição do elemento que ocupa o centro do hall? Gente, quando n é ímpar, tem uma fórmula para ela que é a seguinte, eu vou escrever aqui no quadro. Quando o total de elementos do hall é n, a posição do elemento central do hall tem essa fórmula aqui, ó. N mais 1 sobre 2, ésima posição. Você vai pegar o total de elementos, somar 1 e dividir por 2. Aí, quando você faz essa conta, você vai achar a posição do elemento central da fila. Mas isso funciona? Funciona. Olha só nesse exemplo aqui, ó. O n aqui, o total de elementos da fila é 5, certo? O n, nesse caso, é 5. Vamos fazer essa conta? N mais 1 dividido por 2. Se você fizer 5 mais 1, 6. Né? A conta é essa daqui, olha. N mais 1 sobre 2, ésima posição. O n aqui é 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, vai estar na terceira posição. Olha aqui, ó, primeiro, segundo, terceira posição. Então, essa fórmula, ela te dá a posição do elemento que fica no centro do hall. Então, não importa se o seu número for muito grande, é 511, é 703, se ele for ímpar,
e eu já listei o hall, como é que eu faço para achar o número que está no centrinho do hall? Faz essa conta, n mais 1 sobre 2, ésimo. Vai dar a posição do elemento que está no centro do hall. E para treinar esse conceito, vamos resolver um exercício aqui que pode perfeitamente cair num concurso público aí para vocês, tá certo? Então, ou às vezes pode até cair num Enem, ok? Para quem for fazer Enem, né? Então, vamos resolver esse exercício aqui. Deixa eu apagar. Isso aqui. E agora vamos ler o exercício e resolver. Olha só. Exemplo 1. Vamos lá. Um hall de alturas. Se eu estou falando que é um hall, significa que já está na ordem crescente. Em metros, então, esses números aqui, ó, 1,66 metros de altura, 1,67 metros de altura, 1,70 m. Então, são números que representam alturas em metros. Tem 157 elementos. Então, eu estou falando o seguinte, que nessa lista, nesse hall de idades, tem 157 pessoas, né? 157 números. Então, aqui, ó, o meu N vale 157, tudo bem? A tabela abaixo, então, essa tabela aqui, olha, mostra os elementos que estão nas posições 75ª, né? Até 80ª, cada nome bonito, né? Então, da posição 75 até a posição 80. São esses valores que estão nessa tabela. Aí ele pergunta assim, calcule a mediana, né? Gente, a mediana, a primeira coisa que eu tenho que saber é a posição do número que está no centro do hall, tá certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a posição central do hall. Onde que está o centro do hall? Qual que é o centro do hall? Então, eu já dei uma fórmula aqui, ó. O número que fica no centro do hall é o número que está na seguinte posição, né? N mais 1 sobre 2, ésima posição. E no nosso caso, o N vale 157, né? O meu problema, no enunciado fala aqui, ó, que o hall tem 157 elementos. Então, aqui, olha, vai dar 157 mais 1 sobre 2, ésima posição, né? Gente, 157 mais 1 são 158. E 158 dividido por 2, vou usar uma calculadorazinha simples, mas dá para você fazer isso na mão só para ganhar tempo. Então, 158 dividido por 2, né? Olha aí a conta, igual 79. Então, o centro do hall é o número que está
na posição 79. E quando eu olho na tabela, olha só, o número que está na posição 79 é 1,69 m. Então, esse aqui é o valor da minha mediana. Então, a mediana vai ser 1,69. Esses números representam alturas em metros, né? Então, é 1,69 metros. E essa daqui é a resposta do meu problema. Então, lembrem-se, quando o n é muito grande, se ele for ímpar, como é que eu faço para achar a posição do elemento que está no centro da fila, no centro do hall? Eu faço n mais 1 sobre 2, ésima posição, tá certo? E aí você acha a posição exata, onde está o número que fica no centro do hall. E assim nós terminamos esse exemplo 1. Espero que todos tenham entendido o conceito. Por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!